Oi pessoal, eu me chamo Maurício e sou aluno de graduação em Biblioteconomia pela URGS. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da pesquisa na qual eu trabalho com o professor René já tem 2 anos. Eu trabalho como bolsista de iniciação científica e ele é meu orientador. Aqui tem uma fotinho minha para vocês saberem quem está falando com vocês. Primeiro eu acho interessante a gente entender o que são catálogos virtuais. E daí eu acho que é um exemplo bem bacana o catálogo da Netflix, por exemplo. Porque nele, quando a gente está querendo assistir aquela série ou aquele filme específico, a gente usa um conjunto de palavras ou uma palavra para conseguir recuperar. Ou quando a gente quer procurar um filme por gênero, filmes de terror, de romance, o catálogo tem ferramentas, ele tem seções na qual a gente pode filtrar por esse tipo de filme. O catálogo da Amazon, por exemplo, ele funciona mais ou menos do mesmo jeito. Quando a gente quer um produto para computador, por exemplo, ele consegue filtrar somente por produtos de informática, então ele já reduz os resultados para que tenha uma resposta mais exata, e os catálogos são importantes por causa disso. Eles permitem que, quando a gente quer recuperar uma informação ou um produto, a gente consiga ter uma resposta mais exata de acordo com as nossas necessidades. Existem algumas coisas que atrapalham esse processo de busca e recuperação da informação. Por exemplo, tratando especificamente de base de dados, quando a gente está procurando por aquele trabalho, aquele artigo que a gente quer achar, a gente usa ou parte do título do trabalho, ou o nome do autor, ou palavras-chave, ou até o título inteiro, se a gente souber. Mas o que acontece? Tem uma coisa que a gente chama de indexação, que é quando a gente está colocando aquele trabalho na base de dados para vocês poderem acessar. E nesse processo de indexação ocorrem erros, às vezes em relação ao nome do autor, às vezes a palavra-chave que descreve aquele trabalho. São diversos erros que podem acontecer nesse processo. Tem alguns exemplos para ajudar a gente a entender melhor. Um deles é bem interessante, é o exemplo das irmãs Elane Epiphany e Eliane Epiphany, que são gêmeas, têm nomes parecidos, quase iguais, produzem na mesma área, nasceram na mesma data. Então é difícil, por exemplo, para o catálogo diferenciar entre as duas. E daí a gente tem o Rogério Luiz, que é o mesmo autor, mas o nome dele foi registrado de maneira diferente em 2 trabalhos na base de dados. E daí a gente tem a palavra crush, que se refere a alguém que a gente conheceu há pouco tempo e que a gente gosta, mas tem também a palavra apaixonite, a palavra paquera, que conforme o tempo vai passando, vão se criando novas palavras. Por exemplo, atualmente é bem comum usar a palavra crush, mas todas essas palavras se referem ao mesmo fenômeno, ao mesmo acontecimento. E nosso trabalho vai tratar justamente disso. Ele vai estudar o aprimoramento do catálogo da base de dados BRAPSE para que os nossos usuários tenham uma melhor experiência quando estão procurando trabalhos dentro da base de dados. E para isso a gente estuda a aplicabilidade dos FRBR, que são requisitos funcionais que propõem a organização da informação de acordo com a linguagem do usuário. Então, eles vão organizar a informação de forma que, independente da palavra que o usuário use, independente da forma com a qual ele escreva, que ele se comunique com o sistema vai entender o que ele está procurando e vai conseguir responder de volta para ele. Essa, então, é a proposta dos FRBR. Mas como isso ajuda o usuário? Como isso faz com que a informação que ele recupere seja mais precisa e mais adequada? Então, durante a pesquisa, a gente analisou esses vários artigos e vários autores registrados na base de dados e identificamos erros. E para trabalhar com esses erros, a gente propôs esse vocabulário unificado, que leva em consideração os FRBR, um tesouro da nossa área, que possibilita que, independente da palavra que o usuário utilizar para fazer a pesquisa dele, seja a palavra crush ou a variável dela mais antiga, a palavra paquera, o sistema vai compreender o que ele está procurando, o que ele precisa, e vai responder para ele com resultados mais adequados à necessidade dele. Isso porque é o sistema que está se adequando ao vocabulário que o usuário utiliza. Essas mudanças na organização da informação na base de dados têm se mostrado muito positivas, porque atualmente, quando se realiza uma pesquisa por algum trabalho ou algum autor na base de dados, os resultados são muito mais precisos e de acordo com o que o usuário está procurando. Com isso, a pesquisa se encaminha para o final e entra em uma nova etapa que vai estudar o uso da inteligência artificial na BRAPSE. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, o meu e-mail está aí. Eu estou à disposição para conversar com vocês. E até a próxima.